junto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Olá, irmãos, boa noite. Ainda nesse espírito de adoração, deixa eu só compartilhar um texto com a igreja aqui, que está lá em Salmos 36, a partir do verso 5, que diz assim: o teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura de tua casa. Tu lhes dá de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças a tua luz vemos a luz. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos, para a gente iniciar o nosso culto.
Hoje é o dia que nós como igreja nos reunimos para a gente louvar, para a gente adorar, para a gente prestar culto ao nosso Deus, dizer o quanto Ele é maravilhoso através das nossas orações, através das canções. Amém? Vamos orar então. Senhor, obrigado, Deus, por esse dia. O Deus recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, nos abençoa e fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, nos ensina, nos melhora, trabalha em nossas vidas, para que possamos ser homens e mulheres melhores, ó Deus. Obrigado por tudo, te entregamos, te adoramos e louvamos isso que recebe o nosso culto, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos cantar duas canções bem antigas, mas que falam de verdades bem eternas. Amém? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Vamos do início. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Vamos dizer nada? Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Essa verdade está lá em Romanos, né? Ninguém nos separará do amor de Cristo, nem altura, nem profundidade. Amém? Vamos cantar Rompendo em Fé. É outra também aí para quem já passou dos 20, né? Vai lembrar. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minha
Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Vamos aproveitar essa última canção agora em teus braços para dedicar também nossos dízimos, nossas ofertas. O ofertório fica ali do lado esquerdo, ali ao lado de Aninha, né? Quem trouxe sua oferta, seu dízimo, pode ir lá ofertar. Vamos cantar essa canção como uma oração também. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Amém. Seu amor perfeito, seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Mais uma vez. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Mais uma vez para terminar, em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. 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 Amém. Criancinhas podem ir para a sala. A igreja pode sentar. Amém. Aí cantamos várias músicas, nos lembrando que apesar das circunstâncias da vida, né, Deus está presente, Ele está conosco, Ele é a nossa força, Ele faz todas as coisas que contribuem para o bem daquele que ama a sua pessoa, né? E nada nos separa dele. Palavras de conforto, né? Cantamos verdades que trazem um conforto e alegria aos nossos corações, a não ser que você não tenha problemas, né? Não sei se você está aqui e não tem problemas, então dê graças a Deus, né? Porque os vales, as sombras, as questões aí da vida acontecem, e é muito bom a gente
ter essa segurança de Deus em nossa vida, mas também de estarmos reunidos com os irmãos. Isso nos ajuda, nos anima, eleva os nossos ânimos muitas vezes. Então, sejam bem-vindos, você que é de casa, temos alguns visitantes, fiquem bem à vontade, estamos aqui para louvar a Deus e cultuar o seu nome. Esperamos que, se você visita pela primeira vez, que volte outras vezes também para essa casa de oração, essa casa de Deus. Nós estamos numa série no livro de Tito. Nós gostamos de vez em quando fazer uma exposição de algum livro da Bíblia. Nós começamos a semana passada, o pastor David lançou essa série e foi muito bom aquele vídeo também que deu daquele grupo que produz vídeos explicando a carta. Eu acho que seria bom colocar no grupo da igreja, porque eu senti falta e a gente esqueceu de lembrar isso aí, porque dá um panorama e explicação do livro, e a gente mergulhou domingo passado nessa série, e hoje nós estamos continuando, e nossa série chama-se Seja Transformado. E raramente você encontra uma pessoa que não precisa se transformar em alguma área ou outra. Eu acredito que cada um tem seus projetos de estarmos cada vez mais perto de Cristo e cada vez mais na semelhança também de Jesus. E hoje nós estamos vendo aqui um texto, um tema dentro desse tema maior de ser transformado, essa questão: qual é o mesmo padrão? Porque nós vamos entrar aqui na leitura uma parte que parece que não vai se aplicar tão diretamente a todo mundo aqui, porque vai falar de qualificações de pastores. Então você diz: pastor, era bom o senhor ler, pastor David ler, meditar e pronto. A gente não precisa disso, mas nós precisamos sim. Igrejas precisam saber identificar em seus líderes as qualidades aqui mencionadas, que nós vamos ler e vamos explicar, e também ver que são também aplicáveis a todos nós. Vamos fazer então a leitura, Tito capítulo 1, a partir do verso 5. Nós vamos ler alguns dos versículos aqui de 5 a 7 e mais tarde 8 e 9 para a nossa meditação. A palavra fala: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade. Como eu instruí, é preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado a vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Então, como nós estamos falando de um padrão aqui que aparentemente é para pastores, né, líderes, mas eu digo e ainda que podemos e devemos aplicar de uma forma mais ampla para os membros da igreja, para os membros do corpo de Cristo. É importante para todos nós, mas é esperado. Você vai ver uma lista de uma série de coisas aqui nesses versículos e seguindo, e nós estamos olhando que são coisas importantes para todos nós. Todos nós, como servos de Deus, devemos querer refletir o caráter de Cristo e o amor de Cristo, ou não? Ou é só os pastores? Então, realmente, se você quer uma igreja dinâmica, uma igreja de influência, você pode ter os melhores pastores no mundo, que não é o caso, nós somos muito falhos, né? Mas a igreja também tem que ter uma qualidade nos seus membros. Então, isso é muito importante para todos nós. Então, eu pensei nessa questão de uma lista de questões. Muitas vezes, comportamento e coração são coisas que a gente precisa pensar. Quando você cria seus filhos, quando são pequenininhos, você trabalha muito o comportamento. E você coloca regras, limites, e parece que a vida é dirigida por muito tempo por regras, por imposições, vamos falar assim. E o que nós esperamos como pais é que o coraçãozinho da criança, ele seja, que esses valores que nós colocamos sejam absorvidos e abraçados. E que mais tarde, com maturidade, a criança crescendo, ela vai
fazer aquilo de coração, não por imposição, não porque é regra, não é? É aquela coisa de ir de legal, a gente chama legalismo para liberdade, ou de regras para a liberdade. A liberdade da pessoa escolher o que é bom, escolher o que é certo, e não ter as influências erradas e as influências assim complicadas que aparecem na vida da criança e na vida de todos nós, né? Uma alternativa hoje em dia para igrejas, e a gente vê que é muito comum, são as igrejas que fazem uma grande lista de regras. E vamos agora controlar os comportamentos dos membros da igreja. Então, às vezes a pessoa chega na igreja lá meio assustada, quais são as regras aqui? Porque a pessoa tem medo de não infringir regras. Mas a gente entende essa ideia, mas é uma frustração. E a gente vê que isso cria uma frustração, uma cultura de frustração dentro da igreja, se a igreja vive de regras, se as regras são a coisa máxima, a coisa mais importante. Claro que a palavra de Deus tem mandamentos, a gente não está dizendo que não tem. Mas eu estou falando daquelas regras que vão além, aquelas regras que a pessoa cria porque Deus diz não faça isso, então eu faço minha lista de 10 coisas que eu acho que é como aplicar aquilo, que pode ser até coisa boa, mas não está na Bíblia. São interpretações, são aplicações. Igrejas têm uma tendência a sacramentar essas regras, esses usos e costumes, podemos dizer. Eu vou fazer um pouco de um estudo de caso aqui com algumas ilustrações que me lembra de um pouco de trauma da minha criação, não tanto dos meus pais, mas o meio que eles trabalhavam, o meio evangélico. Muitos sabem que meu pai, pastor, ele e minha mãe, pastores missionários, vieram ao Brasil em 1959 e trouxeram 3 garotinhos. Eu digo que eu fui bagagem deles, de mão, né? Então eles vieram trazendo os 3 e ainda nasceu um irmão nosso aqui no Brasil. Mas na missão que os enviou, era uma missão bastante, assim, um pouco dessa, que eu queria dizer assim, que eu vou dar um retrato da coisa, mas uma ilustração aqui, que eu e Márcia pensamos em voltar com essa missão. Mas era uma missão com muitas igrejas agregadas nos Estados Unidos, que eram também um pouco dessas igrejas bem com regras, muitas regras. E a gente participou desse meio e muitas vezes eu estranhava que meus pais, eles não tinham a mesma visão do grupo que eles estavam andando. Eles tinham uma visão da graça de Deus, né? Eles criaram a gente, claro, com regras, mas eles não criaram a gente dentro de uma camisa de força, dentro da casa, não fizeram com que a gente tivesse revolta com a igreja, até eles estarem no ministério. Então foi um grande presente. Mas eu vou agora falar de um momento. Eu e Márcia estávamos preparando para vir ao Brasil como missionários, e a gente se filiou a essa missão. E no decorrer da coisa, com 9 meses, a gente já tinha 60% do nosso sustento já levantado pela graça de Deus. Isso na época era uma coisa inédita, as coisas estavam indo muito bem, no lado de preparo para vir para o campo missionário. Só que teve uma reunião chamada por essa missão, convocada, onde meu pai, ele pedindo para ele vir para essa reunião, para esclarecer certas coisas. E era a questão de conflitos no campo e questões assim. E eu vi nessa reunião eles falando, e eu já tinha visto esse filme algumas vezes, né? Pessoal pegando em coisas pequenas e fazendo aquela tempestade em copo d'água, né? A gente fala, né? E eu vi que meu pai, eu sei que ele é pacificador. Ele sempre conversa, coloca as coisas e depois está tudo bem. Mas eu ouvi um dos líderes da missão levantar e dizer, nós precisamos confiar em pastor Charles, porque ele está servindo nossa missão 20 anos já, e a gente tem que confiar nele. Eu pensei assim, eu disse, eu entrei nessa missão, nós entramos, eu e Márcia. Será quando é que eles vão discutir que eles vão nos confiar em nós? Porque eu entendi que ao aprovar um missionário, você já confia. Você confia, a não ser que você tenha uma razão de não acreditar, ou não confiar. Então, eu
eu chamei meu pai depois de uma das reuniões nesse período. Eu disse: pai, eu vou pedir demissão dessa missão. Porque o senhor é pacificador, eu sei que vai sair daqui a reunião tudo resolvido, mas essas coisas vão voltar, como vem voltando. E eu sabia que essa decisão seria muito complicado para mim, porque as pessoas que estavam nos sustentando diziam: esse rapaz não sabe o que quer, né? Ele está com uma missão, agora está mudando para outra missão. Eu sabia que ia custar um preço para a gente, um atraso na vinda para o Brasil, uma série de questões. A gente tinha uma moradia fornecida para essa missão, então eu ia ficar meio sem chão. Mas a gente teve o apoio do nosso pastor da igreja lá, enviadora na época. Ele disse: Roger, se você quiser ir para outra missão, você tem meu apoio. Então a gente teve um apoio, mas eu vi que a coisa seria complicada. Eu disse para meu pai: eu vou pedir demissão, e eu ainda digo que eu dou conselho, filho dando conselho ao pai, né? Mas graças a Deus a gente tem essa relação. E o senhor está fazendo a mesma coisa. Porque ele disse: Roger, eu vou fazer, eu estou cansado desse filme. Então, você vê como um grupo ele pode mudar de foco. Um povo que era evangelístico, que quer ganhar as nações para Cristo. Mas eu estou contando a história porque é fácil a gente viver de regras, de imposição, de falta de confiança. E esses meios, uma coisa que eu queria salientar, geram hipocrisia. Porque a pessoa vive de fachada, né? Você cumpre certas regras, às vezes o coração está todo errado, né? E você é aceito pelo grupo. E o que aconteceu é que esse grupo e outros na época, eles tinham saído e a luta contra o liberalismo teológico. Eu sei que isso vai ser um pouco complicado para vocês talvez captar, mas muitas das denominações estavam aceitando, estava sendo infiltrado nas igrejas pensamentos teológicos errados, ou heresias, falsas doutrinas. Tanto como, os milagres de Jesus, a gente explica os milagres da Bíblia de meios naturais, então já tira milagres de cena, né? Jesus, ele não era bem Deus, ele é um grande profeta, um grande homem, mas a divindade de Cristo a gente está questionando. Então essas coisas começaram a abalar as denominações. E muitos disseram: não, a gente vai batalhar pela fé. Então criou-se uma briga boa, porque tinha que haver isso aí. Porque você não pode unir heresias, isso é uma coisa que a Bíblia é bem firme, heresia com verdade. Então você não pode juntar as forças com essas coisas. Mas o que aconteceu? Essa luta boa criou uma cultura de briga. E eu vi isso aí acontecendo. Quando as igrejas às vezes saíram dos movimentos, das associações, das convenções com o liberalismo, dos seminários, formaram seus grupos e já tinham uma cultura de briga, né? A gente está brigando contra os inimigos, contra a falsa doutrina, mas a cultura da briga, quando o inimigo já está resolvido, os grupos definidos as suas posições teológicas, então a cultura da briga é começar a brigar sobre usos e costumes, regrinhas nas igrejas, e isso afetou aquela missão. Eu estou falando assim que eu vi a minha forma de analisar essa questão. E foi muito interessante, eu vou dar uma ilustração daquele momento, quando se falou em sair da missão, um dos líderes da missão chegou para meu pai, e esse líder, a gente tinha muito respeito por ele. Ele dirigia um grande acampamento, eu fui equipante nesse acampamento. Eles tinham assim 6 semanas de 300 a 500 jovens, toda semana lá. E era um ministério muito bonito, muito grande. E a gente aprendeu muito com essa turma. Mas ele ficou bravo com o Sr. Charles. Ele disse: Sr. Charles, se você sair da missão, ele disse, eu vou manchar seu nome nos Estados Unidos afora. Você vê que coisa... Não tem lógica. Eu estou dando um caso de estudo aqui, não para malhar aquele grupo, e graças a Deus foi uma coisa, uns 40 anos atrás esse acontecimento, e não estou identificando o grupo, né? Mas a gente viu que quando era de briga, os princípios da palavra de Deus, a ética fica de lado, as questões do coração vão pela janela. A pessoa vai agora
trabalhar, vai lutar com as armas da carne. E a palavra nos chama, diz a nossa guerra não é contra carne e sangue. Né? Então a guerra, que ela existe, é uma guerra espiritual. Então, eu falo isso para dizer que é muito importante a gente criar as listas da palavra de Deus, mas entendendo que o mais importante é a nossa questão do nosso coração. Eu vou reportar e vou voltar para essa ilustração, esse estudo de caso. Mas aqui a gente vê, verso 5, a razão de tê-lo deixado em Creta, isso Paulo falando com Tito, foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. Lembrando que aquelas igrejas eram novas, eram implantação de igrejas, elas não tinham toda a estrutura, né? E inclusive não tinham líderes colocados como os pastores da igreja. Nós fizemos um estudo algum tempo atrás com a igreja e explicamos a doutrina batista, geralmente nessa questão, onde nós entendemos e respeitamos outros grupos com outros pensamentos. Mas a ideia de presbítero, bispo e pastor, a gente acredita que são três funções das mesmas pessoas, né? Então, o pastor é o mais usado por nós, é o pastor da igreja e tal, mas na Bíblia é o menos usado, né? E a gente encontra presbíteros, e presbíteros são pessoas idôneas, a questão de experiência, e o bispo, que seria aquela pessoa que supervisiona, eu digo que é o gerente geral, né? E a gente entende assim, é aquela coisa que a gente está aí mergulhando, então, nesse texto, a gente vê dois desses termos usados, né? E aqui a gente encontra logo o primeiro, que constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. Eu entendo que outras denominações, eles têm um cargo separado, aquela coisa toda, mas eu estou explicando em resumo o nosso entendimento dessa questão aqui. Então tinha essa questão de pôr coisas em ordem, ele não dá detalhes quais eram as outras coisas, mas essa questão de liderança era muito importante. Ele constituir líderes, ou algumas traduções vão dizer ordenar líderes nas igrejas aí em Creta. Então é importante fazer isso. Então nós vamos para o próximo versículo, que é o versículo 6, era a missão que a gente falou aí, mas agora nós entramos constituir líderes, a gente botou no esboço, mas agora líderes qualificados. Então era pôr em ordem as coisas, constituir líderes, mais líderes qualificados. Não era qualquer um, né? Tinha que ser pessoas com qualidades assim. Então vamos ver o verso 6 e 7. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso nem briguento, não apegado a vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Então a lista agora a gente vai trabalhar, mas eu organizei usando a palavra compromisso. Então vamos ver, organizar a lista um pouco com a palavra de compromisso. Então aqui a gente já vê que de imediato diz irrepreensível. Irrepreensível. Quer dizer que o pastor ele não pode falhar em nada, ele não peca? É o seu caso, é? Então está em outro nível, né? Mas a questão, eu gosto de explicar assim, se a pessoa ela é irrepreensível, ela não tem contas em aberto, entendeu? Coisas não resolvidas. Eu já ouvi cada coisa, já vi situações, por exemplo, de pastores saírem de igrejas e da cidade deixando dívidas no comércio. Imagine, você está numa igreja, o pastor saiu, tudo bem, Deus mandou para outro lugar e tal, mas a pessoa deixou dívida na praça. Aí a pessoa vai dizer, você é daquela igreja que o pastor saiu, deixou contas abertas. Isso é uma ilustração, e outras mais, não é? A gente poderia pensar em várias e várias questões aí. Mas essa pessoa, o pastor, ele tem que ser irrepreensível. Ele não pode estar com coisas não resolvidas.
Entenderam isso aí? Será que isso é bom para os membros da igreja também, ou não? É bom? Importante também. O seu testemunho perante seus vizinhos, seus amigos. Esse é o cara que não paga as dívidas, não é relaxado. Você vê como é importante. Então a gente quer uma igreja modelo, uma igreja que traga honras a Deus. Então você tem que começar com a liderança nessas questões. Então agora a gente organiza com a palavra compromisso. Compromisso com sua família imediata, verso 6. Então ele diz, é preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Interessante que essa lista é um pouquinho diferente da de Timóteo, né? E aqui você vê que em Timóteo ele não disse que os filhos têm que ser crentes. É interessante isso aí. Mas você vê que houve uma expansão do evangelho ali, muitas pessoas se convertendo, e as famílias chegavam do jeito que eram. Então tinha gente com filhos adultos, né? Ou filhos já crescidos, adolescentes, pré-adolescentes, e tinha gente com criança pequenininha, né? Então a pessoa, o que estamos entendendo aqui, para a igreja na Creta, as igrejas terem força, para ter uma qualidade em liderança, então se o cara quer ser pastor, se ele aspira a ser pastor, a primeira missão dele é com sua família, ou não? Então ele quer evangelizar toda a Creta, vamos dizer assim, mas ele não começa em casa. Não é que ele vai obrigar os filhos a se converter, mas ele vai fazer tudo, orar, mostrar, instruir. Eu já vi muitas histórias bonitas dessa aí, de uma família que chega a Cristo, já com a família já constituída, né, com vários filhos. Eu já contei aqui que minha mãe se converteu num culto com o pai, mãe, ela e o irmão. Então a família de 5 pessoas no mesmo culto entregaram a vida a Cristo. Muito bonito isso aí. Mas nem sempre acontece assim. Mas a gente entende que primeiro o compromisso, então, é com a sua família imediata. Só essa questão mostra essa questão dos filhos, não pode ser acusado de libertinagem, né? Aqui, e ele usa insubmissão. Libertinagem é aquela ideia de descontrolados, a pessoa que dá vazão aos seus impulsos, entende mais ou menos assim. E insubmisso é aquela pessoa rebelde à autoridade. Então imagine a pessoa pastor de igreja e os filhos dando um mau exemplo por aí, né? Então o que Paulo está dizendo, essas pessoas não se qualificam enquanto essas questões não são resolvidas. E mostra que eles estão cuidando da igreja e tem que começar com a igrejinha em casa primeiro. Eu conheço um pastor que ele passou pela situação muito difícil do filho ser usuário de drogas, e até por um tempo o pessoal indo lá e ele estava entendendo que o menino estava vendendo drogas. Então imagine isso aí. Esse pastor saiu do ministério. E essas questões familiares pesaram na questão. Eu acho que ele fez certo. A gente entende que Deus quer as coisas com ordem e decência. Mas vamos lá. Então nós temos irrepreensível, compromisso com sua família. Vamos ver se a gente passa o slide aí, por favor. Agora, mais alguns. Por ser encarregado da obra de Deus, agora veja aqui. É necessário que o bispo... Então você vê que nesse texto aqui, você vê bispo e presbítero aparentemente sinônimos aqui. As mesmas pessoas. E o bispo, como eu falei, o gerente geral, o que olha por cima, literalmente, olha por cima, ele está com a visão da igreja. Então ele supervisiona, ele orienta. Então aqui está dizendo assim, se ele está encarregado com a obra de Deus, é necessário que seja irrepreensível. E repete a mesma coisa. Então parece que essa questão é muito importante, de ser irrepreensível, pela repetição. Não orgulhoso, não briguento, não apegado a vinho, não violento, não ávido por lucro desonesto. Vamos para a questão de não orgulhoso, né? Agora eu vou voltar aqui, deixa eu ver aqui. A pessoa arrogante, né? A pessoa, aí eu vou voltar para aquela missão, certo? Eles tinham, com eu e Márcia, eles tinham 11 missionários. Tinham 4 no México, era pai e filho, 2 gerações de missionários. No Brasil ia ter eu e Márcia,
meus pais, mais 4, tinha mais um casal de missionários e mais uma missionária. Deu um total de 11 pessoas. E essa missão tinha várias questões que eles achavam que só eles sabiam fazer missões. E eles tinham eu não vou entrar em detalhes, mas eles achavam que a forma de fazer missões deles era a correta e os outros errados. Então eu fiquei imaginando na época, imagine Deus soberano, né? Será que ele é limitado a 11 missionários a uma missão que acha que só eles estão certos? Então você vê como a arrogância é um problema e é um perigo para todos nós, né? De você se acomodar, de você se achar melhor. E a palavra sempre nos chama a colocar o outro acima de nós, a valorizar o outro em função da sua importância diante de Deus. E sabendo que diante de Deus não tem melhor, não tem pior, todos somos pecadores, resgatados pela graça de Deus. E não podemos nos orgulhar. Quando Paulo falava de se orgulhar, ele se orgulhava na cruz de Cristo. Ele se orgulhava naquilo que Deus fez na vida dele, não na sua vida, né? Não briguento. Mais uma vez, falando dessa missão. O fundador da missão, ele foi um grande evangelista, um homem alto, assim, um pastor tipo cowboy. Ele começou esse acampamento que eu citei, tipo faroeste. Então ele usava aquela chapéu de cowboy, botas de cowboy, pregava com bota de cowboy. E ele tinha uma grande influência na época, antes dessa questão dos ocorridos que eu falei da missão. Porque ele ele tinha uma grande igreja que ele pregava lá, ele começou uma associação de evangelistas, a igreja era influente, ele começou uma casa geriátrica e um bocado de coisa. E ele morreu jovem. Que eles estavam num dia, eles tinham um rodeio semanal nesse acampamento, ele estava ajudando a tirar os cavalos bravos, botar dentro das carroças, tirar. E ele levou um chute de cabeça e morreu, veio a falecer. E ele estava no meio dessa questão que eu falei, das brigas teológicas, desse movimento. E as pessoas que seguiam ele quase endeusaram o cara depois que ele morreu. E eles diziam, nosso líder era lutador, e nós também somos, né? Então eles tinham uma arrogância e uma alegria em ser briguentos. E a história é que às vezes aqueles líderes, aqueles pastores que eram da outra geração depois desse falecido, quando eles não se entendiam nos acampamentos, eles iam atrás da capela para dar uns murros uns nos outros. Brincadeira, né? Eu perguntei ao meu pai esse dia, foi isso mesmo, pai? Ele diz, olha, a história é essa, né? Aí a gente contava a história, trocávamos ideias e a gente ri para não chorar, né? Algumas coisas aqui. Pastor de pavio curto, né? Alguém diz, aquela pessoa não tem pavio curto, ele não tem nem pavio, né? Quando a pessoa é briguenta, né? Então, não orgulhoso, não briguento. Mais uma vez, pergunto a você, é bom só para os pastores? Não. É uma questão, lembra que o nosso tema é seja transformado. Então é muito bom quando a pessoa, rapaz, você mudou. Você era tão esquentado. O que é que aconteceu na sua vida? E nota como o evangelho vai fluir por conta disso. Vamos lá. Na lista, né? Compromisso com sua conduta ética. Sua conduta e ética. Então nós temos que ter compromisso com várias questões aqui, né? Então aqui fala do não apegado a vinho. Então outra coisa, fica deselegante um pastor bêbado, né? Você diz, viu, o seu pastor estava lá, encheu a cara, falando besteira, né? Imagine então, é bom para qualquer pessoa? Também é feio, né? A pessoa depois, o que foi que eu fiz, o que eu disse, né? Falou besteira e disse besteira, por isso que a palavra diz, não vos embriagais com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Essa é a opção bonita e boa, né? Então aqui já quase não precisamos falar. Não violento, muito bom também isso aí. Eu tenho o colega pastor Cláudio, ele foi policial civil, ele se aposentou, mas ele falou de episódios, em um que ele falou, um cara desceu numa briga de trânsito,
esquentado, pegou uma arma e matou uma pessoa de bem que nunca atirou em ninguém, nunca matou ninguém. Aí ele perde a liberdade, perde tudo numa hora de uma briga de trânsito. Então, é importante para todos nós, né? A gente pedir a Deus, né? Uma mudança, transformação, se nós temos esse tal de pavio curto ou falta de pavio, no caso, né? Então, e também, então, não há nem hábito por lucro desonesto. Eu tive uma situação interessante aqui, mas eu sei que eu vou contar porque eu acho que vocês sabem como essas coisas acontecem. Eu fiz um serviço mecânico recentemente e no dia, não, o computador está ruim, a gente não pode dar uma nota fiscal, mas aqui está uma nota provisória, depois a gente manda o fiscal para o senhor. Tá bom, tudo bem. Agora a gente vai dar um desconto aqui. Então eles deram os valores das peças, da mão de obra, né? E deram um desconto lá, né? E o desconto foi escrito à mão. Tudo bem, até aí. E nosso carro é da missão, quer dizer, tipo carro da firma. Então a gente apresenta esses recibos para a missão, né? Para o reembolso. Então quando veio a nota fiscal, veio sem o desconto. Então, veja só, se eu apresentar, eu pergunto a você, se eu apresentar essa nota para a missão e eu sou reembolsado pelo valor total, incluindo, vamos dizer, sem desconto, eu estou sendo honesto? O que vocês acham? Esse dinheiro não é meu. Então, eu disse para a Márcia, na contabilidade que ela faz para a gente, bota lá o desconto, viu? Que a nota fiscal não veio, você bota lá como eles botaram, bota desconto, que é o certo, né? Mas vocês sabem que essas coisas rolam, que a consciência da pessoa às vezes faz uma vez, depois tal. Então por que a pessoa faz isso? É porque se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar. É aquela ganância, aquela preocupação. E para o crente, o servo de Deus, ele tem a sua fé em quê? No seu trabalho, nas suas forças, na sua esperteza ou em Deus? Pergunto a vocês. É em Deus. Então essas coisas poderiam ser uma prova de fé para a pessoa. Não, o valor não foi esse, então pronto, né? Mas eu estou falando uma coisa que vocês já sabem como as coisas rolam aí. Mas é importante da pessoa. E eu não vou nem falar das igrejas, como é que se fala? As igrejas negócios, né? Que são feitos empresas, igreja para ganhar dinheiro das pessoas, prometendo milagre, aquela coisa toda. É uma coisa que, infelizmente, como evangélicos, a gente vive nas sombras, às vezes, desses maus exemplos de pessoas correndo atrás de lucro desonesto. Não são honestos consigo, com os outros, nem com Deus, nem tão pouco, né? Mas lembra que é importante, essa lista é importante. Compromisso com a conduta e ética. Muito importante isso aqui. Vamos caminhar mais um pouquinho. Dá para mudar o slide? Pronto. Verso 8 e 9. Deixa eu ver aqui. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que ele seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina, de refutar os que se opõem a ela. Hospitaleiro é aquela coisa de você mostrar amor ao estranho, né? A gente fala de hospitalidade, mas tem diversas formas de você ser hospitaleiro. Você ser uma pessoa que recebe as pessoas. Isso pode ser em sua casa, pode ser na rua, você ser uma pessoa receptiva, um coração aberto para a pessoa. É uma pessoa hospitaleira que faz o outro se sentir bem. E amigo do bem. Amigo do bem. Isso é uma frase bonita, né? Sempre aliado ao que é bom, o que edifica, o que levanta, o que inspira, o que dá esperança. Eu digo que se tiver que ter alguma divisão em igreja, ou entre nós, tem que ser entre o bem e o certo e o errado, né? Essa seria a divisão. Como nós falamos, às vezes, aquele grupo que eu critiquei tanto, né, no nosso estudo de caso, mas a primeira briga era boa, era correta. Brigar sobre verdade e dividir sobre verdade.
Mas depois, então, a gente tem que entender que lutar um contra o outro, sem causa, é coisa que a Bíblia não encoraja. Ser amigo do bem, sensato e justo. Então a gente tem aqui a pessoa que tem a sabedoria e pratica as coisas certas, que é uma pessoa justa. Lembrando na introdução de Tito, que a ilha de Creta era conhecida pelas pessoas com mau caráter, né? Não eram preguiçosos, eram pessoas sempre querendo passar a perna nos outros, enganar os outros, era quase uma virtude. Então imagine o líder da igreja, é assim mesmo, a cultura é assim mesmo, o pastor é assim porque a cultura não. A palavra nos chama a sermos diferentes, a termos um outro padrão. Por isso que eu comecei dizendo, qual é o padrão? É a pergunta que é o nosso título hoje. É o padrão que a palavra de Deus nos coloca. Lembrando que a sociedade da região era complicada, mas eu pergunto a você, nossa sociedade é complicada ou é fácil? É difícil. É difícil nos dias de hoje. Os valores que a gente vê por aí, a inversão, melhor dizendo, de valores. Então nós podemos aplicar em muitas questões gerais, até no movimento cristão hoje, ou evangélico, onde se banaliza certas coisas, né? E nós vamos ver no próximo tópico aqui, para não correr atrás. Vamos passando, pronto. Então aí ele fala de consagração. E é isso que eu ia falar, do movimento evangélico hoje, banalizam a consagração e o domínio próprio. Vocês já ouviram a frase, é importante você ser feliz. E aí se destrói famílias, e compromete amizades, porque a pessoa está sendo egoísta. Ela está indo pelos valores do mundo. Consagrado é colocado à parte. Se nós somos um povo eleito, um povo escolhido por Deus, devemos ser consagrados, nós somos consagrados por Deus e devemos ter uma coerência no nosso comportamento. E como eu falei no início, não é porque tem um monte de regras, se eu cumprir as regras eu vou ser espiritual. Não, a espiritualidade começa dentro, são valores do coração, uma busca de Deus que vem de dentro, não é? E isso também tendo domínio próprio. Quando você tem hoje, você vai dar vazão aos seus impulsos, tudo que você tem direito. E a gente sabe que a igreja de Cristo tem que ter outro padrão. Vamos ver aí, mudar por favor. Sim. E compromisso então com a palavra, a gente tem com ética, com comportamento, com várias coisas aqui, mas também então com a palavra de Deus. Onde a gente vê em versículo 9, né? E apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então a gente tem aqui encorajar, transformação, a palavra é a base, né? Então como é que eu vou me transformar? Eu tenho que estar dentro da palavra, eu tenho que ter uma vida devocional, uma vida que valoriza o Deus falando comigo através da sua palavra, do Espírito Santo que aplica a palavra na minha vida. E uma vida devocional de oração, de chegar ao Pai do céu com os nossos pedidos, com nossos agradecimentos, com nossos louvores, com nossas gratidões. Muito importante isso aí. Então a palavra é a base, uma vida guiada pela a palavra e é a palavra que encoraja a sã doutrina, né? Ensina a palavra e seus princípios, né? E até capaz de refutar os hereges. Pronto, aí é onde a briga entra, né? Não é a igreja do oba-oba que aceita tudo, não. A gente tem que ter um padrão, e esse padrão não é o padrão do pastor Roger, de David, outro, tem que ser o padrão da palavra de Deus. A palavra tem que ter ser a base para tudo isso. Pois bem, a gente falou um pouco sobre um estilo de vida digna. E a palavra-chave que eu usei foi compromisso. A minha esperança, a minha oração é que cada um, que a gente correr um pouco. Porque uma lista grande a gente tinha que correr um pouquinho, né? Não podia aprofundar muito em cada questão, não é?
Mas a esperança é que talvez Deus vai tocar no nosso coração, dizer, olha, você precisa nessa área, Roger. Você precisa nessa área da sua vida refletir e crescer e ser transformado pela palavra de Deus. Lembrando que não vai ser só seu esforço, é uma parceria, é Deus atuando através da sua vida. Deus dando força onde nós não temos. Eu digo muitas vezes, a gente não tem poder de mudar ninguém, tanto menos nós como o outro. Agora, a palavra muda. O Deus que nós acreditamos muda a nossa vida. Ele transforma, a vida dele flui através da nossa vida. E eu usei a palavra compromisso, e eu queria terminar com um desafio para a igreja. Né? Nós trabalhamos com carinho, porque a gente começou a entender que... vocês já ouviram falar de pacto de igreja? Alguém já ouviu falar de pacto de igreja? Um pacto é uma coisa que a gente entra num certo acordo como membro da igreja de um certo compromisso. Nós temos nosso estatuto, isso foi trabalhado junto, mas o pacto vai um pouco mais além. E a gente trouxe impresso, essas cópias estão na mesa ali, perto do ofertório. E nós gostaríamos que os membros da igreja pegassem e lessem, né? Lessem com muito carinho. E pensassem, qual é o meu compromisso com meu Deus? E qual é o meu compromisso com a minha igreja? Porque nós estamos aqui falando de qualificações para os pastores. E a gente tem um compromisso de viver isso, né, David? Tem compromisso. E vocês podem cobrar da gente essa lista, né? Pastor, olha, tem um problema nessa área. A gente vai pedir sua oração, e a gente não quer ter conta em aberto. Mas imagine a igreja que a gente quer conseguir certas coisas, um caminhar, um crescimento, e se a gente não tem compromisso com a igreja. Então o pacto de membros foi criado com muito carinho. Eu tinha a vontade de ler aqui, talvez a gente poderia, mas eu acho mais importante. E quem quiser cópia, que não é membro, pode pegar e ler. É até interessante. Vocês podem levar a sua cópia para entender um pouco o que a coinonia deseja dos seus membros, de cada um de nós. E eu pensei numa foto que eu vi, voltando aqui, que eu vi na internet muito, e sempre eu achei curiosa essa foto, na África. Aí eu fiquei pensando, qual é o compromisso desse pessoal com a sua igreja? A gente, quando cai uma aguinha, uma chuva, uma coisa, a gente... eu não vou hoje, né? E eu não estou aqui querendo fazer uma jogada também de manipulação, mas eu refleti muito. Eu até conversei com o Márcio, joga ou não joga? Porque eu não sei a história dessa questão, mas a gente começou a ver. Eles estão com várias cadeiras diferentes, eu acho que cada um trouxe sua cadeira, né? Então aí na sombra porque a igreja não é o prédio, a gente sabe disso. Mas às vezes nós temos um certo conforto, uma bênção de Deus, um certo privilégio, e a gente nem valoriza. Mas eu acredito que a gente valoriza, né? Com certeza. Mas o pacto talvez vai ser uma forma da gente lembrar que, olha, eu posso melhorar nisso. Eu posso ter um compromisso com a minha escala, por exemplo. Eu estou na escala. A gente tem essa igreja e todas as que a gente liderou, eu e Márcia, a gente teve experiência com escala, é um terror. É ou não é? Você faz uma escala bonitinha e tal. Eu não posso ir, não vou. Às vezes a pessoa nem fala, não vem. E a gente fica correndo nos bastidores para tapar buraco. E a gente sonha numa igreja onde a pessoa valoriza. A gente sabe, emergência acontece. Emergências, né? Mas às vezes não é emergência. Às vezes a gente... Aí eu só coloquei para a gente refletir, porque isso mexeu comigo quando eu vejo uma coisa dessa, né? A gente trabalha tanto para dar conforto para os irmãos. Às vezes talvez a gente precisa menos conforto e mais compromisso. Mas eu acho que a gente pode ter as duas coisas. Que eu sempre sonhei em igreja que a gente não teria vergonha de qualquer convidado entrar aqui. Pode ser o presidente da República. A gente, desculpa aqui, está em obra. Não, a gente quer para honrar a Deus, né? Deus merece o melhor. Mas não é aquela coisa de absurdo e melhor, mas a gente ser um povo autêntico, um povo que ama a Deus, um povo que valoriza o nosso compromisso. Tá bom assim? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. E a gente confessa que nós nos sentimos
incapazes muitas vezes, Senhor, de viver um padrão tão alto. Mas queremos te agradecer porque a tua palavra nos certifica. Aquelas palavras de Jesus: eis que estarei convosco até a consumação do século. Nós temos a sua bendita presença, Senhor. Nos ajude a termos humildade de reconhecer erros, de acertar as contas de uma forma positiva, e sermos pessoas que refletem o verdadeiro amor de Jesus Cristo, para que isso atraia mais e mais pessoas para o teu reino. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa canção, Deus de Promessas. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo
promessa, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glória a Deus. Amém. Falou, né, em transformação aqui, né? Vamos passar por dificuldades e de verdade a gente vê as dificuldades que até existe em nosso meio, né? Podemos orar por Renato e Girlene hoje, no falecimento do irmão dele. Tiago teve um amigo bem próximo, faleceu já à tarde, um amigo meu, inclusive, orar por essas famílias. Mas eu acho que as orações que a gente talvez não faça tanto são essas orações de transformação, tanto em nossa vida, mas também na vida dos outros. A igreja precisa dessa transformação. E pode orar uns pelos outros. Durante essa semana, estão passando por dificuldades. Pensam sobre eles, oram por eles, mandam uma palavra de encorajamento. Estamos juntos nisso, amém? Estamos juntos também com a igreja em Tupanatinga. Muitos de vocês perguntam, e aí, quando vai inaugurar o prédio? Não temos notícias definitivas, mas é bem capaz de desta sexta-feira agora poder usar, e a gente está provavelmente marcando a inauguração para dia 1º. Então, sexta-feira, dia 1º de julho, se quiserem enfrentar a estrada para lá, é complicado, mas a gente vai todas as semanas e estamos aqui, né? Não morremos, não é nada, né? Ainda tem o carro, mas vocês podem falar comigo por mais detalhes. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa igreja, Senhor, e teu amor e a obra que está fazendo na vida de cada um aqui. Senhor, eu peço por essa transformação que vem através de Ti, através do Evangelho, Senhor. Obrigado que nos dá um sistema em que realmente a gente possa ser como Cristo. Temos o divino poder de Cristo em nossa vida. Que coisa boa, Senhor. Então, os milagres podem acontecer. Podemos pensar que está tudo perdido, que não dá certo, mas o Senhor é o Deus de milagres, o Deus de promessas. Senhor, que nós possamos sair daqui focado em Ti, em Te buscar, Senhor. Abençoe agora nosso tempo de comunhão. Oramos em nome de Cristo. Amém. Deus te abençoe.